Olá, gente, bem-vindos aqui a mais um bate-papo do Petit Jornal? É Petit Jornal, não sei Petit Jornal. É porque às vezes eu fico muito confuso, falo em muitos lugares diferentes, eu não sei mais onde eu tô. Você é uma estrela, né, cara? Uma estrela da mídia brasileira. Uma estrela decadente. Decadente. Decadente, sabe aquela estrela que tá caindo, assim, sei, que já morreu sei, e tal? sei. Essa sou eu. É. Entendeu? Mas estamos aqui mais uma semana, eu, Daniel Souza, e o Tanguy Bagdadi, essa pessoa a qual eu apenas aturo, para falar sobre repercutir um pouco os temas da semana palpitantes. Uma semana muito quente, muito quente. Eu sei que Tanguy Bagdadi vai querer em algum momento falar sobre Coreia do Norte. Coreia do Norte está aparecendo aí de novo no noticiário, ele não se aguenta. Por que o rapaz está rindo, né? Como diria o Freud, né? Ninguém consegue mentir, né? O corpo fala por você. Tem semanas que eu não quero falar de Coreia do Norte. Eu falo assim, bota a Coreia do Norte lá, tem que falar. Então a Coreia do Norte vai aparecer no finalzinho da pauta de hoje. Afinal, aconteceu algo muito importante. O Gordinho e o Trump vão se entregar. Vão se encontrar e parece que você vai estar lá, né? Eu vou fazer a cobertura ao vivo. Cobertura ao vivo para o Petit Jornal. Isso, o Petit Jornal vai bancar a minha passagem para Pyongyang. Não é a sua proposta? Não. Eu quero que você vá lá para aquele lugar da Síria. Lá. Pyongyang é muito tranquilo. Guta Oriental. E Pyongyang é um lugar muito seguro. Eu estou achando que você tem que ir para lugares um pouco mais inseguros. Tá bom. Entendeu? Então eu vou para Guta Oriental. Mas enfim, teve realmente o papo de que o Kim Jong-un ele começou a dizer que gostaria de conversar com o Trump e o Trump concordou, né? O que foi o mais estranho. A gente comentou isso aqui na semana passada, né? Que um diálogo entre os dois era exatamente o que a Coreia do Norte queria desde o início, né? Toda essa retórica muito agressiva da Coreia do Norte o tempo todo é uma forma de melhorar as condições para uma negociação com os Estados Unidos, enfim, com os países mais poderosos do mundo. Ele conseguiu, né? Afinal de contas, ele conseguiu. Não se concretizou ainda, não sabe quando que vai ser, mas ele vai conseguir uma audiência com o presidente dos Estados Unidos, que não é nada mal para a posição da Coreia do Norte. Tem toda a cara de jogada combinada essa, né? Quer dizer, eu vou te convidar e você vai aceitar, né? Porque é uma aproximação que, no final das contas, vai ser útil para os dois lados. Tem muita gente dizendo que quem tinha que fazer a mediação era o Dennis Rodman. Dennis Rodman, que é amigo dos dois, né? Amigo dos dois. Então, Dennis Rodman, o ex-jogador de basquete, para quem não conhece, tem pessoal mais jovem que não sabe quem é Dennis Rodman, é importante explicar. É importante explicar. Você que é um fã de basquete. Isso, um jogador do Chicago Bulls, de um rapaz chamado Michael Jordan. Michael Jordan, não conheço, não sei quem é. Jogava mais ou menos. Jogava mais ou menos. Assim, quebrava um galho. Mas eu acho que essa aproximação dos dois vai ser vantajosa para os dois lados, né? O Trump está conseguindo construir uma retórica e uma narrativa de que ele é capaz realmente de acalmar a Coreia do Norte, e ao mesmo tempo a Coreia do Norte conseguiu um assento para conversar com o presidente dos Estados Unidos, algo que nunca aconteceu com o presidente no cargo. Então os dois lados acabam saindo ganhando, né? Sim. E o Trump, ele vai, se tudo der certo, né, se ele conseguir alguma coisa, ele vai poder bater no pé e dizer que conseguiu controlar a questão da Coreia do Norte. Apesar de eu ser muito cético com relação à possibilidade da Coreia do Norte oferecer aquilo que os Estados Unidos esperam, que é se desarmar. Eles podem até dizer que vão se desarmar, mas a surpresa ela vai vir um pouco depois. Duvido muitíssimo que a Coreia do Norte abra mão de armas nucleares. É a única coisa que dá poder de negociação para ela. Agora, eu queria saber o que você acha das pessoas que são demitidas pelo Twitter. Eu acho que é uma tendência. Uma tendência. A pessoa que segue o Petit Jornal, espere aí, porque a demissão do Daniel Souza vai vir pelo Twitter. Assim acho importante. Eu não espero nada menos de você. Exatamente. Assim como o Trump fez com o Rex Tillerson. Quem é Rex Tillerson? É o secretário de Estado. É um cargo pouco importante. Né? É o ministro das Relações Exteriores, né? Na semana passada, ele foi alertado por um interlocutor na Casa Branca dizendo que pode vir um tweet para você aí. Né? O gato subiu do telhado. Então, nos Estados Unidos, né, em inglês, a tradução literal pode vir um tweet para você aí, fica ligado. E, de fato, hoje veio o tweet, ele ficou sabendo pelo Twitter, já num agradecimento do Trump ao seu trabalho ao longo desses 14 meses, e já anunciando quem é o novo secretário de Estado, que é o Mike Pompeo, que é o diretor da CIA, né? Então já tem agora uma diretora à frente da CIA, e o Mike Pompeo assume a Secretaria de Estado. CIA é aquele lugar dos filmes lá? Isso. Tá? É um set de televisão. É um set de televisão. Você pode fazer quanto é filme lá. É tudo feito lá, né? Tudo feito lá. Inclusive, queria mandar um abraço, que certamente eles estão ouvindo a gente e registrando. Não, cara, não é a CIA, não. Cara. É o lugar lá aquele menino lá. A NSA. Então eles estão ouvindo. É um spin-off da CIA. E só falando sobre esses dois nomes, né, sobre o Tillerson e sobre o Mike Pompeo. O Tillerson está sendo execrado nos Estados Unidos hoje, está sendo considerado por alguns especialistas como o pior secretário de Estado da história dos Estados Unidos, pelo fato de que ele era um peixe fora d'água completo. Ele simplesmente não conseguia dialogar com o Trump. Ele tinha ideias completamente diferentes. Um episódio que isso ficou muito claro foi o caso do Catar. Você lembra que ano passado o Catar foi isolado. A Arábia Saudita e vários outros países árabes isolaram o Catar, romperam relações,
e o Tillerson pediu a normalização das relações. No dia seguinte veio o Trump apoiando o rompimento de relações com o Catar. Ali já fica claro que eles não falam a mesma língua, principalmente por uma acusação que o Trump faz ao Tillerson, que ele é pró-establishment, né? Então ele é muito pró-política tradicional, e o Trump ele queria romper com isso, e o Mike Pompeo é um congressista, na verdade foi um congressista republicano do Tea Party, né? Que é exatamente a ala mais conservadora do Partido Republicano. Então eles falam a mesma língua, o que tende a fazer, portanto, com que o secretário de Estado, a partir de agora, tenha uma relação um pouco mais próxima com o presidente. É interessante que presidentes americanos anteriores, eles delegavam muito poder para o secretário de Estado, né? O secretário de Estado saía pelo mundo, fazia, tinha conversas de alto nível com os mais diferentes países, e no caso do Trump, isso parece que foi bem diferente, né? Você mal ouvia falar sobre o secretário de Estado, aparentemente ele trouxe para ele toda a questão da política exterior dos Estados Unidos, das relações exteriores dos Estados Unidos. Acredito que muito por conta desse descompasso de opiniões que ele tinha. O Trump disse recentemente, a gente simplesmente não pensa do mesmo jeito. É interessante que recentemente saiu também o secretário econômico da Casa Branca, né, por discordar justamente dessa tarifação do aço e do alumínio, que deve diminuir a competitividade da indústria armamentista e também da indústria automobilística nos Estados Unidos. Tudo indica que vai haver um tratamento diferenciado para os membros do NAFTA, né, o que significa que quem deve entrar realmente pelo cano bonito vai ser o Brasil, né, porque o Brasil não faz parte do NAFTA e o Brasil é um enorme exportador de aço para os Estados Unidos, e tanto que essa semana nós já tivemos até o diretor-geral da OMC, o secretário-geral da OMC aqui no Brasil, conversando com o Temer justamente a respeito desse tema e do que o Brasil pode fazer junto à OMC. O que, pessoalmente, eu acho que nada, né? Porque os americanos não estão realmente muito preocupados com a OMC, até porque a OMC está bastante paralisada pela falta de indicações por parte dos Estados Unidos. De indicações de juízo, né? Indicações de juízo. Isso é um problema grave, porque, na verdade, a OMC está paralisada, porque a rodada Doha não sai. A rodada Doha foi lançada em 2001, né? É uma rodada com uma série de temas de negociação comercial. Essa negociação não sai, então deveria ter sido encerrada em 2005, isso está em 2018, né? Então está 13 anos atrasado, né? Já tem 17 anos de negociação absolutamente infrutífera. Então, nos últimos anos, a OMC ela vinha sendo somente um espaço de solução de controvérsia. Tem um grupo de juízes que julga, fulano se tornou mais protecionista, menos protecionista. Em cima das regras que já estavam estabelecidas. Só aquilo, pois é. E agora, no momento no qual os Estados Unidos estão se tornando mais protecionistas e tendem a violar determinadas regras da OMC, os Estados Unidos não estão aprovando a renovação de juízes para a OMC. Então, isso significa que o mandato dos juízes acaba e não tem novos juízes para assumirem o lugar, não são aprovados. E agora, em setembro, termina o mandato de mais um juiz, o que simplesmente inviabiliza o trabalho da OMC. Paralisa. Paralisa, exatamente. Então, a OMC, a única coisa que ela fazia até agora, ela vai deixar de fazer por falta de mão de obra. Esse ponto é muito importante, porque essa conversa do Temer com o secretário-geral acaba, na prática, sendo muito mais um gesto político do que algo concreto, porque, infelizmente, dentro de muito pouco tempo, o tempo hábil necessário para que você pudesse protocolar qualquer tipo de queixa contra os Estados Unidos, o Brasil não vai conseguir levar adiante justamente porque os americanos não estão nomeando ou permitindo a nomeação de juízes que poderiam dar fim a controvérsias e, eventualmente, permitir que o Brasil retaliasse de alguma forma. Aliás, em grande medida, um gesto de cortesia também. É importante lembrar que o diretor-geral da OMC é um brasileiro que foi diplomata do Brasil. Aliás, ele foi, durante muito tempo, representante brasileiro na OMC. Então, existe meio que um traço de cortesia na relação aí. Bom, o nosso próximo ponto, o que está escrito ali, cara? Rassemblement National. O quê? Rassemblement National. Rassemblement National. Nacional, isso. Ok. Tá? Ok. Você sabe desenvolver o assunto? Não sei do que se trata. Você que colocou e trouxe esse assunto aí, que eu não sei qual é a relevância dele para mim e para os nossos amigos. Tá, então eu vou te explicar. Explique. Tá? Tome nota. Ok. O Front National, da Marine Le Pen, que chegou no segundo turno das eleições na França. Trocou de nome, exatamente. Então era o Front National. No Brasil, os partidos estão trocando de nome também, cara. Acho que é uma estratégia interessante. Tinha o PSL, virou o DEM, o PMDB virou o MDB. Isso. Então, essa é uma estratégia que, naturalmente, eles olharam para o Brasil, aprenderam como é que faz. O Brasil é vanguarda. O Brasil é vanguarda. Está levando para lá a cultura política brasileira. E agora é Rassemblement National. Qual é a diferença que está sendo vista? Em primeiro lugar, o Front National é muito ligado ao Jean-Marie Le Pen, né, que é o pai dela. Que é o pai dela, que é visto na França como um cara excessivamente conservador, xenófobo, antissemita e tal. E a Marine Le Pen, por mais que ela seja também bastante radical em determinadas posições, ela tenta passar uma posição
um pouco mais suave. Ou seja, ela quer se descolar da imagem do pai. Exatamente. E outra coisa é, Front National passa a ideia de frente de batalha, né? Então, passa sempre a ideia de alguém que está batendo e, portanto, teria uma posição mais associada à oposição. E o ponto da Marine Le Pen é que ela quer ser governo, ela quer ganhar a eleição e, portanto, a ideia de rassemblement é a ideia de união nacional. Então, dessa maneira, ela acredita que ela passaria uma imagem um pouco mais positiva para os franceses. Vamos ver qual vai ser o resultado que vai vir nas próximas eleições presidenciais. Deixaria de ser, então, belicosa e passaria a ser alguém de maior convergência política. Ela tenta se aproximar a imagem, pelo menos, do centro. Quanto mais perto do centro, mais voto ela ganha. Parece natural, né, o raciocínio. Então ela está mudando está caminhando para o centro para tentar ganhar a eleição. Exatamente. Eu conheço uns lugares que também o pessoal faz isso, cara. Caminha para o centro aí para ganhar a eleição. Você era direita e você era esquerda, de repente é tudo centro-direita e centro-esquerda. Aí vai para o centro e aí no final fica tudo mais ou menos a mesma coisa, aquela coisa misturada, aí você ganha a eleição. Nesse lugar aí as pessoas ficam em rede social debatendo esquerda e direita? Ficam. Tem um lugar aí que as pessoas vão para o centro para ganhar a eleição. O que a gente fala sobre esse país, a gente revela que país é esse para vocês. Bom, o outro ponto é que Meirelles, conhece Meirelles, cara? Rapaz, ele tá nesse cenário aí tem um tempo já. Rapaz, Meirelles está andando de jato da FAB loucamente pelo país, para todos os lugares, fazendo campanha. Agora já disse que o juro vai cair de novo. Não tem nada a ver com ele, porque quem tem que falar sobre juro é o Banco Central e ele é ministro da Fazenda. Tá? E o Banco Central no Brasil tem autonomia, então o ministro da Fazenda não tem que dar pitaco. Mas Meirelles sugeriu aí que nós podemos ter uma nova queda da taxa Selic. Claro, mostrando aí todo o otimismo dele, de alguém que já não tem qualquer tipo de constrangimento de se mostrar candidato. Então, a gente está falando aí de um Meirelles que agora está candidatíssimo e quer mostrar que, em grande medida, essa queda dos juros se deve à política econômica que foi capitaneada por ele. Porque quem não tem carisma lida com número, né? É verdade, cara. O Meirelles, imagina o Meirelles num palanque. Um debate. Já pensou animando a massa? Meirelles comendo pão com mortadela no boteco, abraçando o povo. Você imagina isso, cara? Só para atualizar, tá 7% hoje, né? E ele disse que pode bater 6,5%. Não, ele tá em 6,75%. Hoje você passou desatualizado, né, cara? Porque a pessoa com quem atualiza a economia não é lá das mais competentes. Entendi, tá certo. Agora vamos falar sobre a Alemanha. Alemanha. Finalmente saiu o governo alemão. Teve eleições, novela isso, hein? Novela. Teve eleição em setembro do ano passado e até agora nada de conseguir formar governo, estava uma indefinição muito grande. E só para lembrar que o que gera essa indefinição é que o partido governista, que é o partido da Angela Merkel, que é a CDU, né, que é a União Cristã Democrática, ela tinha como grande aliado nos últimos 3 mandatos, na verdade, o SPD, que são os sociais-democratas. E o SPD anunciou antes da eleição que ia passar para a oposição. Certo. Só que a Angela Merkel não conseguiu formar o governo com os verdes, né, o Partido Verde, e com os liberais, do FDP. Certo. E isso fez com que a Alemanha estivesse sem governo. Aventou-se, inclusive, a possibilidade de novas eleições. E a Alemanha continuou funcionando sem governo. Sem governo, tranquilamente. E aí, o partido que resolveu passar por oposição teve uma postura republicana e falou que, pelo bem da Alemanha, eles voltam para a coalizão. Legal. Maravilhoso. Legal. Foi pelo bem da Alemanha. Pelo bem da Alemanha. Para ter governo, para que tivesse governo. O SPD, portanto, faz parte, na verdade, remonta essa chamada grande coalizão. Os 2 maiores partidos alemães voltam a ter... Não teve nenhum troca-troca? Não, então... Carguinho no Ministério do Trabalho, de repente? Não? Botaram um garoto lá de 19 anos para trocar o Ministério. Não teve isso, não? Então, vai ter, está tendo. Na verdade, está gerando, inclusive, uma série de pequenos atritos, né? Porque por que o SPD anunciou que não faria mais parte do governo? Porque há diferenças de pensamento. O SPD gostaria de criticar algumas coisas e não podia porque era governo. Então, resolveu passar... Quem? Alemão? Social-democracia, Partido da Social-Democracia Alemã. Não, estou traduzindo para você. Não, estou traduzindo para você porque você não vai entender. Você não conseguiu entender nem o Rassemblement Nacional, que dirá o SPD. Você sabe o nome alemão? Sei, mas eu não vou falar aqui porque a pessoa pode procurar no Google. Veja bem, eu não quero causar constrangimentos aqui no jornal. Então, nesse momento já está tendo alguns problemas, que, por exemplo, já tem uma declaração de um ministro da CDU dizendo que quem recebe auxílio do governo não é pobre, porque tem suas necessidades atendidas. O pessoal da SPD não gostou. Então, vai ser um momento de atrito. Então, o que a imprensa tem dito é que a união não foi exatamente pelo amor, mas foi pela necessidade. Necessidade. Entendi. Partidos se unindo pela necessidade. Acontece em alguns lugares aí, faz parte da política. Acho que é isso, né? É isso? Gente, queria mais uma vez fazer um agradecimento para os nossos apoiadores. Se você não é nosso apoiador ainda, entra lá no apoia.se/petit. E queria também pedir um favor para quem já é nosso apoiador. Se você não faz parte do grupo ainda, a redação
do Petit Jornal lá no Facebook e entre em contato com a gente. Tem algumas pessoas que o e-mail do Apoia-se é diferente do e-mail usado no Facebook. Então, a gente adiciona no Facebook, só que a pessoa acaba não entrando. Então, se você é nosso apoiador nas categorias que prevêem a entrada no grupo e não faz parte do grupo ainda, entre em contato com a gente, pode ser pelo Facebook ou pelo Twitter, que a gente adiciona vocês lá com o e-mail certo. Muito bem, mais cara. Uma coisa? Não, cara, você falou bem hoje, cara. Gostou, cara? Achei que hoje você estava inspirado. Eu quero que você tenha orgulho de mim, cara. Você quer, cara? O meu objetivo é esse. Se esforça, cara, Tá bom, porque tá longe disso, tá? Não, mas eu tô no caminho. Obrigado, gente. Abraço.